Vascular da Unifesp, hoje com o Dr. Rony Lopes, nosso fellow em Neurologia Vascular, que vai falar sobre aterosclerose do arco aórtico. Rony, vamos falar. Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, eu me chamo Rony, como a doutora Mara Amélia me introduziu. Eu sou fellowship em Neurologia Vascular, agora de 2021, finalizamos agora já nesse mês. Essa aula de aterosclerose de arco aórtico eu preparei com uma provocação positiva de alguns casos que a gente viu aí nos últimos meses, de pacientes que acabam fazendo investigação completa em nosso ambulatório, vêm sem uma causa determinada, pensando aí nas etiologias principais, e que acabam, principalmente em estudo de vaso, seja por angiotomografia, seja por angiorressonância, sendo identificada aí a presença de placas de arco aórtico. Então, a provocação dessa aula, inclusive, ontem até no ambulatório do Dr. João Brainer, a gente viu um caso de uma senhora de 86 anos que entra aí nesse escopo, é mais uma provocação para a gente entender qual é o estado da arte dessa doença, até que ponto ela está implicada ou não com os casos de acidente vascular cerebral, e o que a gente já tem evidência hoje em relação à questão do diagnóstico e também do tratamento. Então, como vocês sabem, assim, 25% de todos os AVCs, a despeito de uma investigação completa, nos marcos do que a gente consegue entender hoje, eles acabam ficando com uma causa indeterminada. E pela classificação mais conhecida nos principais trials, nas principais publicações, que é a classificação TOSH, o AVC criptogênico ele é classificado quando nenhuma etiologia é identificada, ou ainda em outras duas ocasiões, quando você tem mais de uma causa que possa ser determinante para aquela isquemia cerebral, ou eventualmente quando o paciente ele não tem uma investigação completa. Em 2014, o Robert Hart ele cunhou um termo chamado ESUS, né, chamado Embolic Stroke of Undetermined Sort, que é AVC embólico de fonte indeterminada. Quando você faz uma investigação completa desses pacientes, você acaba não identificando uma causa, e você observa que o padrão de isquemia, a localização, seja ele em múltiplos territórios vasculares, seja em lesões mais corticais, seja em região cerebelar, elas têm um padrão mais sugestivo de embolia. Então, assim, em termos de causas aí para a maior parte dos AVCs isquêmicos, a gente tem esse panorama que vocês veem aí no gráfico. Aterosclerose de grandes vasos aí, junto com doença de pequenos vasos e cardioembolismo, cada um em torno de 25%, 30% e quase 27% aí nessa publicação de 2019, aí relacionada a causas indeterminadas. E, como eu falei nessa publicação, uma provocação que eu já quero iniciar é saber se a doença do arco aórtico, que é o tema dessa aula, se ela está contemplada na investigação mesmo, que são duas imagens, assim, dois textos aí da publicação do Hart em 2014, colocando aí quais são algumas fontes embólicas, quais são possíveis etiologias aí que não estão tão bem esclarecidas aí na literatura, que podem ser causa de AVC. Então, você tem aí as valvopatias, sejam mitrais, aórticas, a doença atrial estrutural, seja por aneurismo, seja por rede Chiari, as disfunções graves de ventrículo esquerdo, fibrose endomiocárdica, aí uma grande parcela que está fazendo com que esse termo ESUS aí seja revisitado, que é a fibrilação atrial paroxística oculta, que o que se imagina é que a maior parte dos casos seria por fibrilação atrial, e os dois estudos aí de prevenção secundária foram não superiores aí o tratamento antiagregante. As causas relacionadas ao câncer, seja a endocardite trombótica não bacteriana, ou seja, o próprio êmbolo tumoral, a embolia paradoxal, seja por forame oval patente, defeito de septo e fístula arteriovenosa pulmonar, e o âmbito aí dessa aula, que seria aí as embolias arteriais, seja a placa não estenótica e ulcerada, ou seja a placa aterosclerótica do arco aórtico. E nesse sentido, o Hart ele acaba propondo uma avaliação diagnóstica para definir ou para classificar esses pacientes com ESUS.
E nesse caso ele acaba colocando a necessidade, obviamente, da tomografia ou da ressonância de crânio para que a gente consiga determinar a presença de isquemia num paciente e que tem uma clínica sugestiva de um déficit focal agudo em mais de 24 horas, um ECG de pelo menos 12 derivações, um ecocardiograma simples transtorácico e uma monitorização cardíaca por mais de 24 horas, que haja uma detecção de ritmo automatizada. Ele coloca que a telemetria, nesse caso, não é suficiente, e uma imagem das artérias intra- e extracranianas. Mas ele deixa bem claro que essa imagem pode ser por angiografia por catéter, ressonância ou tomografia, ou, eventualmente, até um Doppler cervical associado a um Doppler transcraniano. E na publicação ele coloca, ele argumenta que como não existe uma mudança no manejo na prevenção desses pacientes com doença do arco aórtico, ele coloca que é bem questionável a investigação aí do arco, uma visualização do arco, do ponto de vista de investigação e de tratamento clínico. E aí, assim, revisitando essa publicação e revisitando isso que eu falei, eu queria mostrar para vocês assim, o quanto que realmente existe uma associação da aterosclerose do arco aórtico com AVC isquêmico. Então, as primeiras publicações, elas remontam ainda à década de 90, foram feitos estudos de caso controle com banco de autópsias, esse é um banco de dados aí do Hospital de La Salpêtrière, o estudo do Pierre Marenco, que ele coloca que quando foi comparar placas ulceradas em aí 500 pacientes que foram submetidos à autópsia, e ele dividiu em dois grupos, um grupo com doença cerebrovascular, seja AVC isquêmico hemorrágico, e um outro grupo com outras doenças neurológicas, que ele colocou aí doenças neurodegenerativas, Alzheimer, PSP, demência por Corpus-Levy, a esclerose lateral amiotrófica, enfim, colocou aí várias outras doenças aí do âmbito da neurologia. Ele encontra que a frequência de pacientes com placas ulceradas, ela chega aí a 26%, aí 239 pacientes nessa série, em pacientes com doença cerebrovascular versus 5% em 13 pacientes de 261 desses 500 que tem placa não ulcerada, mostrando que realmente os pacientes com doença cerebrovascular, eles têm uma carga trombótica maior do que pacientes que têm outras etiologias neurológicas aí não cerebrovasculares, e ele coloca que com o avançar da idades mais elevadas acabam fazendo com que a presença de placas ulceradas elas sejam aí mais frequentes. Então, você vê aí que 21% está presente em pacientes entre 60 e 69 anos, isso pacientes que tiveram AVC isquêmico, e 36% aqui em pacientes que têm hemorragia cerebral, e quando você chega aí para pacientes acima de 90 anos, você vê que essa percentagem, ela vai aumentando aí de 21%, chegando até 50%, 50% dos pacientes com mais de 90 anos apresentando aí placas ulceradas. E aqui é uma imagem aqui mostrando aqui os ósseos nessa região em branco aqui, essas setas, o ósseo das artérias cerebrais, e você observa aqui várias ulcerações aqui na presença da aorta transversal. E aqui, em caráter semelhante, você vê aqui o ósseo dos vasos, e aqui, ó, várias ulcerações nessas placas, várias placas ulceradas, desculpa. Ainda na década de 90, um outro estudo multicêntrico, que pegou também banco de autópsias, analisou cerca de 120 pacientes, e ele observou que 35% dos pacientes com AVC apresentavam aí a presença de aterosclerose de arco aórtico. Sendo desses 42 pacientes, aí 36 com evento isquêmico e 6 com evento hemorrágico. E ele acabou considerando o aneurisma de aterosclerose de arco aórtico complicado quando o paciente tinha ulceração, tinha trombo móvel ou tinha debris, né? Ele coloca como debris ateroscleróticos aórticos. Ele coloca que esses pacientes, eles acabam tendo aí 5%, 5,8%
de presença, 5 vezes mais, desculpa, presença de aneurisma de arco aórtico complicado em relação aos pacientes que não têm evento cerebrovascular. Doença carotídea ipsilateral grave, estenose acima de 75%, que ele considerou oclusão carotídea ou ulceração, aí um odds ratio de 3,1 e fibrilação atrial, aí um odds ratio de 3,5. Então, você observa aí que quando você vê esses pacientes com doença cerebrovascular, seja evento isquêmico hemorrágico, mas aí nessas duas séries aí de autópsia, principalmente evento isquêmico, não é uma quantidade desprezível o que encontrou de aneurisma, desculpa, de aterosclerose de arco aórtico. Já depois, aí, ainda na década de 90, começaram a aparecer aí vários estudos comparando aí a presença de aterosclerose de arco aórtico nos pacientes com visualização por ecocardiograma transesofágico. Esse é um dos estudos aí importantes que ele além de colocar aí a presença ou não da aterosclerose de arco aórtico, ele traz para o foco a questão da morfologia dessas placas. Então, esse estudo do caso controle, que ele comparou aí 36 pacientes doentes versus 100 saudáveis, e que acabaram avaliando a presença de placa ulcerada, barra irregular, ou placas aí que ele fala que tem alto risco, que ele colocou como de espessura maior do que 5 milímetros, 31% dos pacientes desse grupo de 36, eles apresentaram evento embólico intracraniano, entendeu? E 11 intracraniano e periférico, né? Desses 11, 7 foram intracranianos e 4 foram periféricos. Versus a população aí de 100, só 4% tinha um evento embólico intracraniano. Então, você vê que realmente é uma quantidade muito maior de pacientes. E o que ele colocou, desses 36 pacientes aí que já tinham doença, a morfologia aí da doença aterosclerótica de arco aórtico, 11 pacientes desses tinham uma aterosclerose com uma placa pedunculada, e 25 pacientes desses 36, eles tinham uma superfície mais lisa, mas com alto risco. Já quando você vê desses 11 pacientes que tinham uma placa pedunculada, 8 desses pacientes, ou seja, mais de 70%, acabaram fazendo embolia intracraniana ou periférica. Então, ele levanta que, assim como a gente já tem a compreensão aí, quando vai se falar de doença carotídea, principalmente as placas não estenóticas, que a morfologia ela é tão ou até mais importante do que ver somente a espessura da placa. E duas meta-análises aí, pelo menos na literatura que eu revisei, que acabaram avaliando aí a frequência de aterosclerose de arco aórtico e a presença e a correlação com a AVC isquêmico embolia periférica, mostraram nesse primeira meta-análise de 2004, pegou 5 grandes estudos, mostrando que existe um risco, uma associação de aterosclerose de arco aórtico com AVC isquêmico na ordem de 3 a 4 vezes mais. E essa outra meta-análise aqui, que é uma meta-análise mais recente, de 2014, de um grupo japonês, ele acabou aí pegando boa parte dos estudos que a meta-análise anterior pegou, ele pegou mais 7 estudos, foram um total de 12 estudos, mostrando aí uma frequência, uma chance de AVC nesses pacientes com aterosclerose de arco aórtico, aí na frequência com que foi encontrado a meta-análise anterior, aí na ordem de quase 4 vezes mais chance. Como vocês podem ver aqui, é representado aqui nesse losango, realmente muito favorável aí a presença de AVC isquêmico. Lembrando que a maioria dos estudos aí, ainda da década de 90, outros do início da década de 2000, então a gente está falando ainda de um tempo, é importante colocar, em que a gente não tinha aí metas e não tinha aí um tratamento agressivo tão importante desses pacientes. Isso eu coloco que é a da ordem de quase 4 vezes, quando ele comparou qualquer tipo de aterosclerose de arco aórtico e AVC.
Quando você pega um subgrupo de aterosclerose de arco aórtico complexo, ou seja, quando você tem a presença aí de trombo, presença de uma placa móvel, ou você vê uma espessura aí maior ou igual a 4 milímetros, essa ordem aí de associação com AVC, ela chega aí a quase 6 vezes. Então, vocês podem ver aí nessas duas meta-análises, junto com esses estudos de caso-controle que eu passei, e os estudos pós-mortem, que, assim, existe uma prevalência que não é uma prevalência baixa, a maioria dos estudos colocam em torno de 40% a 50% dos pacientes com AVC isquêmico nessas casuísticas, foi encontrado algum grau de aterosclerose de arco aórtico, quando você vai vendo pacientes que têm placas mais complexas, essa ordem chega a muito mais. Uma outra provocação que eu já faço nesse início, até que ponto isso está correlacionado a uma causalidade direta da placa com AVC isquêmico, ou se essa placa de arco aórtico ela é mais um, né, dos achados em que você tem uma doença aí aterosclerótica sistêmica. Eu falo isso porque a maioria dos estudos, como eu até falei, eles colocam que o aumento da idade faz com que você encontre muito mais frequentemente essas placas. E quando você vai ver tanto os estudos que avaliaram aí frequência, prevalência, como também os estudos que tentaram avaliar tratamento, obviamente que a quantidade de outros fatores de risco vascular nesses pacientes é muito alta. Você vai ver pacientes aí hipertensos, diabéticos, que têm aí uma carga aterotrombótica alta, são tabagistas, aí na ordem dos estudos que avaliam a doença de grandes vasos, na ordem de 70%, 80%. Então, essa é uma primeira ponderação que eu queria fazer nesse sentido. Em relação e agora pegando essa prevalência e pegando aí que os estudos colocam o odds ratio aí em torno de 4 em relação à chance de um paciente com aterosclerose de arco aórtico desenvolver AVC, como que isso se transpõe aí para as classificações aí etiológicas mais atuais? Então, eu peguei duas aqui, a ASCOD, as mais novas, e o CCS-TOSH. O ASCOD, para quem não está tão familiarizado, ele pega as principais, essas letras, né, do ASCOD, são as principais causas de AVC, então é doença de grandes vasos, a small vessel, né, doenças de pequenos vasos, as causas cardioembólicas, as outras causas, e aí a dissecção. E ele vai colocando aí subgrupos, né, subunidades em cada causa dessa, e ele vai classificando se é uma causa potencial, que seria o número 1, se existe uma doença, mas o link ou a chance de ser causa é incerta, o 2. O 3 é quando a doença também está presente, mas é quando a causa aí é menos provável, 3. O 0 é quando a doença não é identificada, e 9 é quando o paciente fez uma investigação incompleta. Então, quando você vê na classificação ASCOD o A1, você vê que ele coloca que os trombos móveis no arco aórtico, ele é critério para poder você colocar que isso é uma potencial causa aí do evento isquêmico. Já quando você não tem lesão móvel, mas você tem uma placa, como eu falei para vocês, maior ou igual a 4 milímetros, ele coloca aí nesse A2, o link, existe uma doença, ou seja, existe uma doença aí aórtica, mas essa causa aí ela deixa de ser incerta. Ou seja, o que eu quero falar é isso, quando você tem placas menor do que 4 milímetros, ou quando você não tem trombos, quando você não tem trombo móvel, todo o restante, que aí seria a ulceração, quando você tem aí uma placa menor, aí é que a incerteza disso ser causa do AVC aumenta ainda mais, segundo os estudos. E essa é uma classificação para vocês saberem de 2013. Já no site do Mass General, da Harvard, vocês conseguem acessar facilmente aí o CCS-TOSH. E ontem eu fiz uma análise dele, ele coloca a doença do arco aórtico no contexto aí da doença cardioaórtica, né? Então, ele já coloca dentro das avaliações cardíacas. E aí ele coloca como a aterosclerose de arco aórtico sendo potencial causadora
quando você tem achados apenas de ateroma complexo, que para a classificação seria quando você tem uma espessura maior do que 4 milímetros, quando você tem uma placa ulcerada ou quando você tem a presença de debris móveis. Muito aí por esses estudos aí pós-mortem que eu mostrei atrás, essas autópsias. E isso ele coloca principalmente na aorta ascendente e aí no arco proximal. E ele coloca esses casos aí como uma embolia cardioaórtica possível. Então, isso que eu estou mostrando quer dizer que a gente ainda tem muita incerteza quanto aos principais achados que podem estar relacionados a AVC isquêmico. E isso acabou se transpondo muito com a publicação de 2014 do Hart, colocando até que ponto vale a pena considerar aí nesses casos ou não a investigação do arco aórtico, até porque vocês vão ver que o exame padrão ouro para esses pacientes não é um exame aí tão disponível. Então, como que a gente detecta a aterosclerose de arco aórtico? Você pode detectar por ecocardiograma transtorácico, pelo ecocardiograma transesofágico, pela angiotomografia, por angiorressonância ou uma opção seria o PET-CT com fluorodesoxiglicose. Quando você está falando de ecocardiograma transtorácico, a gente sabe que existe uma baixa acurácia para detectar a aterosclerose de arco aórtico. O que o exame é capaz de ver é principalmente a raiz de aorta e segmento proximal da aorta ascendente. Então, quando você pega segmentos mais distais, que até estão mais relacionados a evento isquêmico do que os proximais, por isso que tem até alguns estudos mostrando que é muito mais fácil, na verdade, assim, foi muito mais frequente AVC no hemisfério esquerdo estar relacionado à placa de arco aórtico do que do direito. Isso faz com que realmente você tenha uma baixa acurácia do exame para avaliar a aorta, como também não é o melhor exame para poder você avaliar a válvula, tudo que no eco transesofágico acaba sendo melhor. Então, como eu falei para vocês, os primeiros estudos de aterosclerose de arco aórtico era principalmente a autópsia. Onde a gente achou mais relevância, onde foi mais frequente realmente o aumento dos estudos para ver essa patologia foi realmente com que foi se implementando aí o ecocardiograma transesofágico. Por quê? Porque o exame ele consegue determinar tanto a espessura da placa, define a ecogenicidade e consegue detectar tanto ulceração como calcificação, trombo ou componente móvel. É importante colocar os poréns do exame. Por quê? Porque como vocês sabem, assim, não é um exame em que a gente vai fazer na maioria dos pacientes. Então, inclusive, vocês vão ver mais na frente que a maioria dos estudos que avaliaram tratamento nesses casos foram em casuísticas em que os pacientes foram submetidas ao ecocardiograma transesofágico por avaliação do centro e não por uma avaliação geral do estudo em si. Justamente porque não é um exame tão disponível, precisa de uma expertise maior e é um exame que ele é parcialmente invasivo, né? Vocês sabem que é feita uma sedação consciente no paciente, mas existem sintomas leves pós-procedimento aí na ordem de até 13%, dos pacientes que são submetidos, seja com sintomas de rouquidão ou de nofagia, dor na garganta, e aí uma taxa muito menor, que chega até 0,5%, de complicações graves, seja sangramento do trato gastrointestinal, seja perfuração esofágica. E 2% dos pacientes ainda vão ter dificuldade técnica para fazer o exame, seja por razões anatômicas ou seja por introdução do probe. É importante colocar que a mortalidade é muito baixa pela realização do exame, então você está vendo aí a maioria dos estudos colocando na ordem de menos do que 0,01%. Mas comparando aos outros métodos e comparando a disponibilidade que a gente tem hoje nos serviços, ele é muito menor, essa disponibilidade comparada aos outros exames. Inclusive, alguns estudos aí de custo-efetividade ou até avaliando o tempo de internação, colocando que os pacientes que tiveram que avaliar aterosclerose de arco aórtico por ecotransesofágico,
eles acabaram ficando internados por uma média de 3 a 4 dias a mais. Então, aí tem toda uma questão que passa além da complicação da expertise dos exames e que vai chegando aí em outras questões, como eu falei para vocês. Já na angiotomografia, é importante colocar que o exame ele permite detectar placas que têm um componente protruso, como tem essa placa aqui no ecocardiograma transesofágico. Ele consegue avaliar. Acho que parou a apresentação. Acho que voltou. Tanto o tamanho como densidade da placa. Ele é interessante quando você avalia a aorta ascendente distal. Por quê? Porque geralmente esse segmento da aorta ele não é visualizado no ecocardiograma transesofágico. Mas é importante colocar que, segundo, por exemplo, vocês viram no CCS-TOSH, no ASCOD, um componente que é muito importante para avaliar o risco do AVC ser causado por isso é o componente móvel. Infelizmente, a angiotomografia não é um exame que você vai permitir acessar esse componente móvel aí da placa aterosclerótica. Já quando você fala da angiorressonância, esse exame ele permite avaliar a parede arterial, permite identificar características morfológicas, ou seja, se tem calcificação, se tem tecido mais fibrocelular, e exames mais novos, como o MERGE, né, que é a ressonância com 3D para avaliar a parede de vaso, ela vai ser capaz de detectar outros componentes da placa que são super importantes serem avaliados. Seja a presença de hemorragia intraplaca, seja quando você tem um trombo superposto nas placas, em que tem um tamanho menor, em que é muito mais difícil no exame como ecotransesofágico, mas principalmente da angiotomografia determinar, e pode ajudar, inclusive, no follow-up em pacientes que têm uma chance maior da aterosclerose ser causa aí desse AVC, você institui tratamento e você consegue ajudar aí no follow-up desses pacientes. E um plus aí, uma coisa adicional que é importante citar, é que alguns estudos eles até avaliaram aí a função do PET-CT nesse caso. E o que a gente sabe é que, principalmente aí, pensando no marcador da fluorodesoxiglicose, quando você tem uma captação, os estudos mostrando captação vascular na região da aorta pelo exame, isso tem uma correlação com aumento de risco de isso ser causa de AVC, ou seja, isso mostra a captação da fluorodesoxiglicose, ele mostra ativação macrofágica intensa, ou seja, mostra que aquela placa ela tem sinal de inflamação, existe hiperproliferação das células musculares lisas, está acontecendo neoangiogênese nesse lugar, e isso aumenta muito mais o risco dessa placa se instabilizar e acabar que por um mecanismo embólico arterial causar um AVC isquêmico. Isso já é bem verdade por outros estudos que mostraram essa relação nos pacientes com doença carotídea, sobretudo pacientes com placa aí com menos de 50%. E alguns, obviamente, poucos estudos, até porque, assim, não é um exame muito disponível, você realmente vê em casuísticas mais de estudo unicêntrico, mais serviços de pesquisa mesmo, mostrando achados semelhantes em paciente que tem doença do arco aórtico, colocando que a captação do FDG, ela provavelmente resulta numa inflamação intraplaca e isso aumenta aí o risco de instabilidade. E aí que esse é um artigo de 2011 mostrando que existe aqui, por exemplo, nessa imagem A1, aqui um ecotransesofágico, aqui uma angiotomografia, mostrando que existe aí correlato de uma placa aterosclerótica no arco transverso, entendeu? E mostrando essa mesma correlação aqui nas imagens de 2 em 3. Mas por outro lado, existe também trombos que você consegue ver pelo ecotransesofágico e quando você vai ver aqui na angiotomografia não existe correlato, principalmente na aorta descendente. E existe uma classificação radiológica, interessante, eu não sabia, que ele consegue graduar o aterosclerose de arco aórtico visualizado pelo ecotransesofágico pela angiotomografia. Ele classifica em 4 graus,
esse trombo aqui, como vocês podem ver, essa placa aqui, ela é um grau 4, ele vai avaliar principalmente espessura, invasão de lúmen e se tem elemento móvel ou trombo associado. Então, quanto maior o grau, maior é o risco da placa, mais agressivo é o processo inflamatório, é a chance dessa placa estar relacionada aí a um evento isquêmico. Então, a placa grau 1 é aquela placa que tem uma espessura menor do que 4 milímetros, de 2 a 4, todas têm uma espessura maior igual a 4 milímetros. A placa grau 2, ela não invade o lume do arco aórtico. A placa grau 3, por sua vez, ela invade o lume do arco aórtico. E a placa grau 4, além dela invadir, ela tem um elemento móvel ou pedunculado, como eu mostrei naqueles estudos lá atrás, que mostrando que o elemento, a morfologia peduncular, ela aumenta a chance aí, de se desprender e causar embolia arterial, ou a presença de até um trombo superposto à placa. Então, você consegue ver aqui, nessa imagem, que realmente é um aneurisma aqui pedunculado, que realmente é classificado como grau 4 e tem alto risco aí de embolizar, seja embolia periférica, seja aí embolia intracraniana. E esse mesmo estudo de 2011, ele colocou um dado super interessante. Quando ele foi comparar os pacientes que fizeram angiotomografia e fizeram o ecocardiograma transesofágico, eles avaliaram aí uma casuística aí bem importante, eles observaram que nas placas ateroscleróticas grau 1 a 4, ou seja, a maior parte de todas as placas, a sensibilidade da angiotomografia ela não chega a 60%. Já tem uma alta especificidade, ela chega a quase 90%. Já quando você vai ver placas ateroscleróticas de grau 3 e 4, ou seja, placas que têm uma espessura maior do que 4 milímetros, que invadem o lúmen, uma placa grau 4, que é uma espessura maior do que 4, que tem um trombo superposto, tem uma morfologia mais peduncular, essa sensibilidade cai muito mais, ela chega a 23%, e a especificidade do exame acaba sendo mais alta. O que vale a pena chamar a atenção nesse estudo é que o valor preditivo negativo ele chega a 95,2%. Então, o que é que dá para a gente inferir, apesar de terem poucos estudos comparando aí os dois métodos? Que quando você tem uma placa grau 3 e 4, ou seja, quando você está falando de placas de alto risco, a angiotomografia pode ajudar para excluir esse tipo de paciente, já que tem um valor preditivo negativo. Agora, quando você vê aí pacientes com qualquer placa, entendeu? Essa sensibilidade do exame chega a quase 55%. Então, vale a pena a gente refletir até que ponto selecionar os pacientes que podem fazer só angiotomografia e a gente considerar que não tem alto risco por doença do arco aórtico e quais pacientes a gente realmente precisa complementar com ecocardiograma transesofágico, pensando que a sensibilidade da angiotomografia nesses casos de alto risco só chega a 24%. E quando você vai falar, por fim, de tratamento, a gente entra numa seara muito mais nebulosa. Por quê? Porque a gente tem poucos estudos. 2 estudos aí que foram subanálises e um estudo que avaliou aí especificamente aterosclerose de arco aórtico e AVC. Então, os 3 estudos, já para introduzir que a gente vai falar, é o estudo WARS, o estudo Navigate, que são ambos subanálises, e o estudo ART, né? Então, o primeiro estudo WARS foi um estudo que ele avaliou 2.206 pacientes com AVC, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, e que ele randomizou esses pacientes em 2 grupos, varfarina e aspirina. Ele queria ver se existia aí uma diferença de tratamento, pensando que a varfarina poderia ser superior à aspirina. E foram randomizados, como eu falei, 2.206, alocados em 1.103 em cada grupo, e os pacientes foram seguidos aí por 2 anos, o estudo não mostrou diferença. Esse é um dos principais estudos que faz com que a gente ainda, para os AVCs não cardioembólicos, a gente tenha preferência aí pela antiagregação.
E aí, desses 2.206 pacientes que foram alocados no estudo, 516 foram submetidos a eco transesofágico, e esse subgrupo foi avaliado quanto à presença de aterosclerose de arco aórtico e a presença de placas complexas. E ele conseguiu mostrar que quase 20% desses pacientes do subgrupo do estudo WARS, ele apresentava maior do que 4 milímetros. E uma coisa interessante, em relação às taxas de recorrência, é que pacientes que têm placas com mais de 4 milímetros, principalmente placas complexas, elas têm muito mais risco de AVC e recorrência, desculpa, não prevalência, como eu falei lá atrás, do que pacientes que têm placas menor do que 4 milímetros. Então, você consegue ver que 16,5% dos pacientes com menos de que 4 milímetros, eles têm risco de recorrência ou morte por AVC. Já essa porcentagem, ela chega a quase 27%, quase 30%, não é desprezível, quando você está falando aí de placas complexas. E placas complexas aí, ele considerou placa com trombo móvel ou a presença de ulceração de placa. Já quando você vai ver os AVCs criptogênicos, essa taxa ainda persiste alta. Você vê quase 15% dos pacientes recorrendo quando você tem placas pequenas, isso chega também à monta de quase 30% quando você vai ver aí placas complexas. E o que esse estudo, essa subanálise do WARS, ele acabou colocando também? Que quando o paciente tem uma placa maior do que 4 milímetros, o risco de evento, pensando aí nessa avaliação de 2 anos, ele chega a ser 2 vezes mais, foi um hazard ratio de 2,12. Quando você tem uma placa complexa, esse hazard ratio ainda é maior. E quando ele alocou os pacientes nos 2 grupos e viu recorrência de AVC ou morte nesses pacientes com placa de aterosclerose, placas ateroscleróticas de arco aórtico, não houve diferença nos 2 tratamentos, tanto no subgrupo da varfarina como no subgrupo da aspirina. O que o estudo colocou é que dos 256 pacientes, 43 recorreram, ou seja, foi uma recorrência de quase 16,4% de risco de novo evento, versus 15,8% de forma não estatisticamente significativa. Então, a primeira coisa que essa subanálise mostrou é que o risco é de mais de 2 vezes de recorrência em pacientes que têm qualquer aterosclerose e aterosclerose complexa de arco aórtico, e que não há diferença aí, pelo menos nesse estudo, quanto ao tratamento alocado para a varfarina ou para a aspirina. Já o estudo ARD, que foi um estudo desenhado para comparar a dupla antiagregação versus a varfarina, esse foi um estudo que ele avaliou esses pacientes com aterosclerose de arco aórtico para mostrar qual que seria a melhor prevenção. Então, esse não foi uma subanálise, foi realmente, o estudo foi desenhado para isso. E é um estudo de 2014, esse foi um estudo randomizado, controlado, aberto, que ele pegou pacientes que tinham AVC, AIT e embolia periférica e que fizeram um ecocardiograma transesofágico e viram placa na aorta acima do que 4 milímetros. O grande problema desse estudo é que foi um estudo com recrutamento muito lento, tanto que o estudo ele não conseguiu fazer a primeira análise interina porque a quantidade de desfecho que eles estavam programando encontrar não foi suficiente. E tanto que os pacientes eles foram feito um follow-up de 3,4 anos, mas para poder conseguir alocar esses 349 pacientes, foram mais de 8 anos, quase 8 anos e meio de estudo. E por perda de financiamento, o estudo acabou tendo sido interrompido sem a quantidade de desfechos que o grupo pretendia analisar. Esse era um estudo que ele buscava avaliar a superioridade da dupla antiagregação versus anticoagulação. A hipótese que eles testaram é que a dupla antiagregação ela seria 25% superior à varfarina na prevenção de evento
comparado ao grupo da anticoagulação. Então, foram 349 pacientes que foram alocados, 172 no grupo da varfarina, objetivando aí o RNI entre 2 e 3, e 177 que foram alocados no grupo aí da dupla antiagregação, que foi feita com aspirina em dose entre 75 e 150 miligramas e 75 miligramas de clopidogrel, com follow-up aí de 3,4 anos. E aqui, assim, essa é a parte aí do perfil clínico demográfico do estudo, mostrando que realmente, como eu falei para vocês lá atrás, a carga de fatores de risco vascular é muito grande nesse grupo. Então, você observa aí, ó, que mais de 70% dos pacientes em ambos os braços, eles tinham hipertensão, quase 70% hipercolesterolemia, aí o tabagismo, aí mais de 65%, o que é semelhante ou até superior aos trials que avaliaram aí a aterosclerose de grandes vasos. A grande diferença entre o perfil dos dois grupos é que realmente foi visto uma taxa de infarto de pacientes alocados no grupo da varfarina com mais infarto do que aí o grupo da dupla antiagregação. Então, foram 17% dos pacientes do grupo da varfarina tinham um antecedente de infarto agudo do miocárdio, comparado aí a 8%. E pacientes, obviamente, aí, que também remontam aí os trials que avaliaram o tratamento para dislipidemia, muito semelhante aí em relação à taxa de LDL, aí pacientes alocados com a taxa aí acima do que 100, nesse grupo aqui, no total, aí, em torno de 123 miligramas por decilitro. E uma coisa importante que o estudo deixou bem claro, eu achei uma coisa bem legal, que ele avaliou, além da varfarina no RNI de 2 e 3, e também o uso correto aí da dupla antiagregação, ele avaliou se esses pacientes, ao longo desse segmento aí de 3,4 anos, que variou entre 1 e 8 aí no estudo, essa foi a mediana de 3,4, se os outros fatores de risco também estavam controlados. Então, aqui é o gráfico da pressão arterial sistólica, mostrando aí que o grupo que estava duplo antiagregado, com o tratamento clínico feito, a PA sistólica caiu de 135 para 133, então foi uma queda aí de 2 pontos, e o grupo da varfarina muito semelhante, chegando aí a 130 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, o que nos últimos guidelines estava perfeitamente aí dentro dos limites de prevenção secundária que estão estabelecidos. E em relação à questão da dislipidemia, do tratamento da dislipidemia, tendo alvo aí o LDL, o grupo com dupla antiagregação caiu de 122 aí de média para 83, e muito semelhante à varfarina de 125 aí para 84 miligramas mg por decilitro. Só uma dúvida, Rony. E o clopidogrel e a aspirina foi feito durante o período todo do estudo, né? Não foi só algum tempo, né? Foi longo prazo, não é isso? Foi longo prazo, doutora. Foi aquela dose que eu falei, de 75 a 150 de aspirina e 75 de clopidogrel em longo prazo, comparado com a varfarina nesse alvo de RNI. E aqui foram os desfechos. Quais eram os desfechos primários aí do ARD? Era a avaliação de AVC isquêmico, era um desfecho composto, né? AVC isquêmico, infarto do miocárdio, embolia arterial, morte vascular e hemorragia intracraniana. Lembrando que morte vascular, o que é que eles colocaram? Paciente que teve infarto, AVC fatal dentro dos 28 dias, pacientes que morreram aí por insuficiência cardíaca descompensada, paciente que teve aí embolia periférica e faleceu por esse motivo. Então, ele pegou o conjunto de mortes vasculares e juntou aí com esses outros 4 eventos: AVC isquêmico, hemorrágico, infarto do miocárdio, embolia periférica. E o que o estudo mostrou é que realmente não teve diferença entre os grupos, né? Foram aí 13 pacientes. O que é mais importante colocar, foram poucos eventos. Então, assim, o poder do estudo falha nesse sentido. Foram 13 eventos no desfecho primário no grupo com dupla antiagregação, 7,6%, e 20 eventos no grupo da varfarina, 11,3%, aí com um hazard ratio de 0,76 para o grupo da dupla antiagregação, mas com PA de 0,5.
Quais são os poréns? O que é que dá para buscar uma inferência, apesar do estudo não ter mostrado o poder estatístico que colocava? Morte vascular, entendeu? Quando você for ver a quantidade de morte vascular nesses grupos, você vai ver que nenhum paciente morreu no grupo da dupla antiagregação e 6 pacientes do grupo da varfarina, 3,4%, lembrando e ressaltando que também foi um desfecho muito baixo, estava no grupo da varfarina. Então, isso realmente argumenta a favor da dupla antiagregação, os autores abordam isso, os guidelines também abordam. A outra coisa é o desfecho de AVC hemorrágico. Apesar dos pacientes estarem com dupla antiagregação, aí o desfecho de hemorragia maior, ele foi muito semelhante aos dois grupos, foi de 4 pacientes no grupo da aspirina com clopidogrel e de 3,4% aí no grupo da varfarina. É interessante colocar que sempre esses estudos comparam com varfarina, existe o esperado, né? Existe o target de 2 e 3 para o RNI, mas eles precisam analisar se realmente o grupo que estava anticoagulado, que estava em proposta de anticoagulação, foi realmente anticoagulado. E para isso eles usam o TTR, né? Que é o Time to Therapeutic Range. O que quer dizer isso? É o tempo em que os pacientes, no momento em que eles estiveram dentro do estudo, estavam com o RNI na faixa. Então, o estudo ele dividiu em 3 percentis, no INR 2 a 3 e o INR de 1,8 a 3,2. E uma coisa interessante que o estudo colocou, ele dividiu, como eu falei, em 3 percentis. Os pacientes que estavam com TTR abaixo de 64%, ou seja, em menos de 64% alocados, eles estavam com INR de 2 para 3, entre 64 e 77, acima de 77. O que ele via é que os pacientes que estavam no terceiro tercio, ou seja, com mais de 77% do tempo em alvo terapêutico, eles acabaram tendo um benefício em favor da varfarina. E quando estava com INR de 1,8 a 3,2, da mesma forma, os pacientes que estavam no terceiro tercio de mais de 88%, eles acabaram tendo mais benefício aí da varfarina. Lembrando que aí foi aí em torno de 2 vezes mais, 5 vezes mais, mas aí com uma estatística aí que ele passa aí do 1, então acabou não tendo significância estatística. E, no geral, aqui, 67% dos pacientes estavam com INR de 2 para 3, e teve um TTR de 76% quando você olha o RNI de 1,8 a 3,2. E o que eles argumentam é que realmente quando você vai olhar os grandes trials que compararam anticoagulação direta, por exemplo, versus varfarina, seja o Rely, o Aristóteles, esses estudos, desculpa, o ART, ele está em concordância em relação aí a esses outros que são que avaliaram em anticoagulação direta. Só para vocês terem ideia, esses trials que eu falei, esses que avaliaram anticoagulação direta, os pacientes estiveram aí com TTR entre 55% e até 70%. Então, assim, está bem em linha com outro estudo. Uma outra coisa que é importante colocar nesse sentido é que esse estudo foi de 2014. E a gente viu aí em outros estudos, principalmente o MED, o Carisma, até o próprio POINT, que a dupla antiagregação, por muito tempo, né, por um tempo prolongado, ele acabou, primeiro, não mostrando uma superioridade do efeito antitrombótico, ou seja, de prevenção de novos eventos isquêmicos em relação à antiagregação simples, como também mostrou um aumento de risco de sangramento. E isso é argumentado no estudo. Apesar do estudo não ter mostrado um poder estatístico, mas que teve menor morte vascular e
taxa de sangramento, apesar de ter sido feito com clopidogrel e aspirina de longo prazo, melhor do que a varfarina, mas eles argumentam dentro do estudo que realmente tem outros trials que mostram que a dupla antiagregação ela não se mostrou no longo prazo benéfica em prevenção de novos eventos, comparando a antiagregação simples, como também aumentou o sangramento. E o último estudo que eu queria passar era uma análise exploratória do Navigate. O Navigate, recapitulando, é importante, o Navigate-ESOS, foi um estudo que foi publicado em 2019, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, que ele alocou pacientes que tinham AVC recente e que tinham uma classificação aí de ESOS em 2 grupos. Assim como o RESPECT, eles tentaram avaliar se haveria benefício da anticoagulação direta em relação à questão da aspirina. Era um estudo, na verdade, de não inferioridade. E ele alocou os pacientes no braço com rivaroxabana, né, de 15 miligramas, e o braço da aspirina, e foi finalizado precocemente por perda de benefício. Os pacientes tiveram follow-up aí com mediana de 11 meses, e o que vale a pena colocar é que 1.382, 19% desses 7.000 pacientes, eles fizeram um ecotransesofágico em 6 dias. E eles acabaram fazendo essa análise exploratória para ver a placa de arco aórtico nesses pacientes que foram tratados no Navigate-ESOS. E desses 1.382 pacientes, eles encontraram aterosclerose de arco aórtico em 29% dos casos, que está bem em linha do que eu falei lá atrás, numa prevalência aí de 30% a 40%. E quando eles alocaram esses pacientes no score de risco, que eles pegaram preditores independentes, entendeu? Do estudo, para ter recorrência de AVC, quais eram esses preditores? Idade acima de 75 anos, tabagismo ativo, diabetes, uso da aspirina antes do infarto, AVC ou AIT antes do evento isquêmico recente e a randomização com menos de 30 dias do infarto, né? O que eles colocaram é que quanto maior o score de risco, ou seja, quanto maior é a quantidade de preditores dependentes, maior é a percentagem que você encontra de aterosclerose de arco aórtico complexa em relação a não complexa, em relação a não ter doença do arco aórtico. Então, você vê que quando o paciente aí tem dois preditores independentes, chega a quase aí a 40% o risco de você encontrar aterosclerose de arco aórtico complexo comparado a 13% aí nos pacientes que não tem nenhum preditor independente. E o que ele colocou é que o risco de recorrência da aterosclerose de arco aórtico complexa, ela não foi, na verdade, tão mais alta, foi de 1,1% e não estatisticamente significativa em relação a não ter aterosclerose de arco aórtico. Então, comparado aí ao que foi visto no WARS, o Navigate ele não mostrou essa mesma relação, apesar que vale para essa análise desse subgrupo as mesmas coisas que foram faladas no ART, né? Assim, foram poucos eventos que foram relatados, então isso mostra que o poder estatístico dessa análise exploratória ela não é tão importante. Mas o que ele mostrou é que, de toda forma, o risco anualizado de você ter um AVC isquêmico recorrente, no grupo que tem aneurisma complexo, chega a quase 8% nos pacientes que têm aneurisma complexo, 5,6% nos pacientes que têm aterosclerose, não complexa, e 4,2% nos pacientes que não têm aí aterosclerose de arco aórtico. Por fim, nessa análise exploratória de 2019, eles pegam os 3 estudos. Eles fazem uma meta-análise aí do ART, do Navigate-ESOS e do WARS. E assim, mais uma vez colocando, né, a quantidade de eventos, olha, como vocês podem ver, é muito pequena. No ART 9 e 11, no Navigate 4 e 4, e no WARS 2 nos pacientes anticoagulados e 5 na terapia antiplaquetária. Ele coloca realmente que
você não encontra uma diferença nos pacientes que foram submetidos à antiagregação versus a anticoagulação, sem heterogeneidade aí em relação aos estudos. Isso é o que a gente fala de prevenção secundária. Como a gente está falando de aterosclerose de arco aórtico, acaba que o tratamento da hipercolesterolemia nesses casos acaba sendo uma sobreposição do que a gente tem nos outros estudos, né? Nas outras avaliações aí de alvo de LDL para esses pacientes. Então, a gente tem 2 estudos, né? O SPARKLE, que ele avaliou pacientes com AVC e AIT nos últimos 6 anos e que tinham LDL aí entre 100 e 190 miligramas por decilitro. E é importante lembrar que o SPARKLE ele excluiu aí pacientes que tinham antecedente de infarto do miocárdio, então ele excluiu aí boa parte dos pacientes que tinham etiologia cardioembólica, ele alocou os pacientes num grupo do atorvastatina de 80 miligramas versus placebo, com follow-up de quase 5 anos, e ele mostrou aí que a presença de um AVC fatal ou não fatal, ele foi de 11,2% no grupo que recebeu a atorvastatina versus 13% aí no grupo que recebeu a placebo, aí com uma redução de risco relativo aí na ordem de 16% nos pacientes que acompanharam durante aí esses quase 5 anos recebendo a atorvastatina. E o último estudo, que é o TST, né, o Treat Stroke to Target, que ele avaliou os pacientes com AVC nos últimos 3 meses e AIT nos últimos 15 dias e que tinham alguma doença aterosclerótica, seja cervical, de vaso carotídeo, seja de arco, seja aterosclerose aí, com doença arterial periférica, e ele alocou esses pacientes em 2 grupos. Um subgrupo que ele fala aí de um alvo mais agressivo, com LDL abaixo de 70, versus um LDL aí entre 90 e 110, aí em linha com o que a gente já tinha de alvo nos guidelines. Ele fez um follow-up, isso anteriores à publicação do estudo. Isso com follow-up de 3 anos e meio, o desfecho do estudo era um desfecho composto de eventos cardiovasculares maiores, ele concluiu que a presença de eventos ele foi menos prevalente no grupo que apresentou um alvo mais agressivo de 8,5% versus 10,9% no grupo que foi alocado para um alvo de LDL entre 90 e 110, com a redução de risco relativo aí de 22%. Então, a gente acaba transpondo o resultado desses 2 estudos aí para os pacientes que têm aterosclerose de arco aórtico, mostrando que esses pacientes eles têm benefício aí da prevenção com estatina de alta potência, lembrando que o TST, 30% dos pacientes usaram ezetimiba, então a gente pode lançar a mão disso quando você já tem uma estatina aí em dose já otimizada, o paciente não chega no LDL alvo, e algumas outras subanálises mostrando que do IMPROVE, mostrando que pacientes que têm um antecedente aí de infarto agudo do miocárdio, têm uma etiologia cardioembólica, eles conseguem se beneficiar mais aí do ezetimibe para prevenção de isquemia. Então, concluindo, a aterosclerose de arco aórtico é um importante fator de risco para AVC e fica esse questionamento que eu fiz inicialmente, até que ponto existe uma causalidade direta, apesar da gente ver que a maioria dos estudos encontrou um odds ratio de 4, e o quanto que ele é um marcador de doença aterosclerótica manifesta, pensando que os pacientes eles têm idade mais elevada e isso aumenta o risco de placa e está bem em alvo com altas taxas de fator de risco vascular, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, dentre outros. A prevalência dessa doença é muito elevada, então a gente não está falando aí de outras causas que quando você vê na população geral, você vê de 2,5%, 5%, 10%, a gente está falando aí da ordem de 30% a 40% e que tem um aumento com idade, como eu falei. Qual que é o papel da aterosclerose de arco aórtico no AVC, como eu falei antes? A visualização da aorta, ela não é contemplada pelo trabalho original do ESUS. Obviamente que nos protocolos que a gente faz de angiotomografia, acaba pegando aí o ápice da aorta, então você consegue ter uma avaliação
mas isso não deixa claro no estudo, e a gente está falando aí de uma doença de uma prevalência super elevada. A gente sabe que, como eu falei, o método de eleição é o ecotransesofágico, mas a gente tem uma angiotomografia aí como método alternativo, lembrando que os estudos mostram sensibilidade muito baixa, como eu falei, para pacientes que têm placas de alto risco, 3 e 4, é mandatório o tratamento agressivo da hipercolesterolemia em razão aí das publicações do Sparkle e do TST, principalmente, e até onde a gente tem das melhores evidências, a terapia antiplaquetária ela ainda vai ser mandatória, em alguns casos considerada dupla antiagregação, lembrando aí nos pacientes que têm AVC e MINO, tem AIT de alto risco aí pelos achados do Chance e do Point, e até pensar caso a caso o benefício da anticoagulação. Lembrando que no estudo ART, aquele subgrupo que estava no terceiro tercio, com TTR acima de 88%, eles tiveram melhor benefício da varfarina, e pensar que tem pacientes que realmente têm um risco muito alto de embolia, vídeos, pacientes que acabam recorrendo a AVC e que fazem estudo de arco aórtico, mesmo sob antiagregação, e você vê trombo móvel. Então, até que ponto vale a pena anticoagular esses pacientes? E agora, José, são muitas perguntas de prevenção secundária que precisam ser respondidas. Eu fiz ontem aí uma limpa no Clinical Trials, eu não vi, infelizmente, nenhum trial estudando isso atualmente. Eu quero até ver as considerações do chefe, se eles já viram em outras plataformas aí algum trial que esteja estudando isso, mas as perguntas que ficam a antiagregação, ela é melhor ou não do que a varfarina? Porque, infelizmente, o ART ele acabou não tendo poder estatístico para concluir algo nesse sentido. A antiagregação simples versus dupla antiagregação, qual que é melhor? Infelizmente, nesse estudo, não existia um terceiro braço, que seria o braço para o paciente receber uma antiagregação simples. Um terceiro é antiagregação versus anticoagulante direto, que a gente tem de subanálise aí do ORS, aí do ART é com a varfarina. A gente tem essa subanálise da rivaroxabana com 15 miligramas, que não mostrou aí a superioridade, mas e com os outros anticoagulantes? E a última pergunta que fica, até que ponto a morfologia ela vai influenciar na potência do tratamento? Entendeu? Sim, obviamente que você não pode colocar na mesma caixa um paciente que tem uma placa menor do que 4 milímetros com um paciente que tem um trombo móvel. Então, até que ponto a gente vai influenciar a morfologia dessa placa do arco aórtico no tratamento e na agressividade do tratamento? Dessa maneira eu me despeço, agradeço, eu fico aberto aí a dúvidas, a considerações e principalmente a manifestação do chefe em relação a essas ponderações que eu fiz. Obrigado. Excelente, Rony. Acho que aqui a grande pergunta, né, uma revisão bem, assim, ampla, super bem feita, lógica, e como a Mara disse, você é muito, muito didático. Eu acho que a grande questão do arco aórtico é se é o ovo ou a galinha, né? Se ele é um marcador de risco aterosclerótico, né? Quando se apresenta aí naqueles teus primeiros slides a correlação, a frequência de 30%, 26% em paciente com doença cerebrovascular, né? Acho que o próximo passo seria analisar por subtipo de AVC, né? Então, realmente, se existe aí uma frequência maior em ESOS, para a gente entender se a gente está diante de um marcador de risco só ou diante de um fenômeno etiológico, né? De uma causa, né? Que eu acho que é a grande dúvida da literatura. Acho que mais e mais se entende como causa, né? Principalmente as placas complicadas, tipo 4, por ser uma doença assim mais rara, é mais difícil você fazer um trial só de arco aórtico, né? Você veja aí o ART, o tanto tempo para randomizar, e realmente quando você não tem os pacientes, de fato, você não consegue seguir com a resposta adequada para aquilo. Eu acho que não vai ter nenhum outro trial, sinceramente, de arco aórtico somente. Acho que a literatura divide aí os pacientes entre os investigadores, né, entre os splitters e os lumpers, né, quem junta todo mundo no saco só e quem divide todo mundo, né.
E aí, todo mundo tentou colocar tudo na mesma sacola, no ESUS, viu que não deu certo, agora voltou para ser um pouco mais separado, de acordo com a etiologia, mas eu não imagino um trial só de arco aórtico, assim, realmente pela dificuldade que foi vista no ART, né? Eu olhei aqui o estudo e realmente vários centros da França, 2 na Suíça, alguns na Austrália, né? O primeiro paciente 2002, randomização, e o último 2010, quer dizer, 8 anos, né? E foi isso que você falou, né? A dificuldade de incluir os pacientes, né? Eu acho que uma outra questão seria se vão aparecer subanálises do Thales ou dos estudos com ticagrelor, né, para avaliar especificamente isso, se tem alguma diferença em relação às terapias hoje que você apresentou. Seria uma pergunta também que fica no ar. O Vinícius tem uma pergunta. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem? Eu achei interessante que a professora Gisele falou justamente sobre a questão da causalidade, né, ovo-galinha, né, tem alguns trabalhos sobre abordagem endovascular, não é isso, de placa aórtica complexa, né? E isso é algo assim, qual seria a indicação disso em alguns trabalhos, por que você randomizou esse paciente para fazer abordagem endovascular torácica, né? Isso é mais feito em trials, em trabalhos de cirurgia torácica, né, em papers de cirurgia torácica. Mas assim, a gente ainda não, apesar de ser provavelmente a causa, a gente ainda não tem isso determinado, digamos assim, de uma evidência mais clara, como por exemplo FA, outra coisa do tipo, né? E qual seria a opinião de vocês em relação a, eventualmente, eu já peguei pacientes assim, que foram indicados fazer tratamento endovascular para placa aórtica complexa. E aí eu fico, e agora, o que eu faço, né? O paciente teoricamente vai ser fora, no nosso caso, como a gente é um hospital de reabilitação, a gente acaba não conseguindo modificar muito a conduta das pessoas que são fora, que são feitos fora, e aí a gente acaba ficando um pouco vendido. Não sei se vocês já tiveram experiência de algum paciente chegando fora, chegando com essa indicação, né? E a indicação da cirurgia seria basicamente evitar eventos embólicos, né? Tanto cerebrais como também distais. Mas assim, eu sinceramente não tenho experiência nem do que pensar, nem do que fazer nesses pacientes quando vem já com indicação externa feita. Vinícius, para ser super sincero, assim, a abordagem endovascular de arco aórtico, acho que não tem literatura nenhuma para fazer, né? Então, acho que as dúvidas são as que o Ronei descreveu, né? Então, se você vai anticoagular o paciente, que eu acho que é razoável anticoagular, talvez por um período transitório, viu, Ronei? Assim, período de maior risco, pensar, então, se tem um trombo balançando ali, a minha tendência geralmente é por pelo menos 3 a 6 meses anticoagular. Ou se você vai antiagregar, ou duplo antiagregar, né? Mas a abordagem endovascular, eu desconheço aí qualquer literatura, assim, que suporte o uso. Eu também acho que eu não vi nada do ponto de vista neurológico, mas eu já vi trabalhos que não são da neurologia, né, abordando isso, né, que eles chamam, tô até aberto aqui agora, Thoracic Endovascular Aortic Repair, né, só que assim, não são metodologicamente feitos como trials, né, e eu não entendo o motivo específico, né, para a realização deles. E eu já peguei pacientes, eu pessoalmente, né, que vieram com essa indicação de realizar externamente. Não sei nem se realizaram porque perderam o segmento, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Porque eu fico totalmente, o que eu faço? Não sei o que eu faço, né? Teoricamente eu não tenho nenhuma evidência que isso seja algo adequado, mas eu não sei o que falar, o que fazer, o que pensar. Eu não tenho nenhuma experiência com esse tipo de indicação. A gente tem, eu acho que as pessoas se assustam muito, né? Quando vem aquela placa móvel e tal. A experiência que a gente tem é realmente de anticoagulação na fase mais aguda, mas depois, usualmente, deixa antiplaquetar. Vinícius, assim, da revisão que eu fiz, eu também não achei nada em relação a reparo endovascular. Os casos que eu vi era em pacientes com aneurisma de aorta, não para placa aterosclerótica em si. O que eu vi são uns 3 ou 4 estudos com endarterectomia, mas são estudos bem antigos da década de 90, que mostraram que a endarterectomia do arco aórtico, nesses casos, acaba tendo um desfecho pior e aumentando o risco de AVC aí, peri ou pós-procedimento.
Então, a maioria aí das revisões que eu fiz, elas acabam argumentando aí realmente em prol aí do tratamento clínico. E aí, a coincidência, onde eu estava de plantão no pronto-socorro, a vascular veio perguntar sobre um trombo de aorta, se fazia DOAC ou Marevan, né? E aquela angústia também com alguma evidência aí parcial de qual medicar, o paciente conseguiria tomar a DOAC, acabou sendo preferível por uma questão social dele também, do ajuste do NR. Mas, Vinícius, essa angústia eu acho que é de todos nós, assim, é uma situação de difícil estudo, e eu acho que a gente ainda não sabe bem o que a gente está tratando ainda. Rony, eu acho que assim, algumas ideias excelentes, assim, principalmente você que quer trabalhar com ESOS, seria tentar fazer parede de vaso nesses pacientes, né? Então, e resgatar os bancos de AVC agudo, porque acho que assim, uma das maneiras da gente ter mais sistematizado a noção de que o paciente tem ou não placa aórtica é pegar as angiotomos e tentar descer até o arco aórtico, né? A gente consegue ver bem. Então, tem centro que faz protocolo do coração inteiro, porque se tiver trombo no ato, você consegue ver também, ou no ventrículo. Então, você descer, e é pouco mais radiação, bem pouquinho, e pouco mais contraste, dá para fazer e dá para descer todo. Então, talvez trabalhar com os bancos de AVC agudo, olhar as angiotomos e avaliar arco aórtico. Por exemplo, você tem 200 pacientes do Resilient, todos com angiotomo, né? Então, vê a incidência de placa de arco aórtico, se a gente conseguir rever, essas imagens estão todas estocadas, né? E a gente tem como avaliar isso. Acho que é uma maneira, assim, de tentar sistematizar a avaliação. Parabéns, Rony, pela aula, muito boa. Parabéns. Excelente, Rony. Alguns, assim, recados, Marita, vocês vão na visita agora, né? Não sei se a Maria está aí, se ela conseguiu conectar. Eu acho que não, Gi, porque a visita